Olá, graça e paz, tudo bom com você? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5 e o verso 14 diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo exorta veementemente a igreja cristã a viver urgentemente um verdadeiro despertamento espiritual. Tal exortação nos leva a entender que existe uma espécie de sonolência espiritual que tende a se apoderar do povo de Deus. Tal sonolência resulta diretamente da indiferença humana, que tende a negligenciar a importância e seriedade do reino de Deus. Por esse mesmo motivo, o apóstolo Paulo enfaticamente nos convoca para vivermos um autêntico despertamento espiritual. O verso 14, que a gente acabou de ler de Efésios 5, capítulo 5, diz: Desperta, ó tu que dormes. Esse texto, possivelmente, é uma citação de um cântico cristão primitivo baseado em algum texto de Isaías, talvez o capítulo 60, verso 1, ou o capítulo 26, verso 19, não sei ao certo. Esse texto apela aos incrédulos para que creiam em Jesus Cristo. Portanto, visto que o apóstolo nos dá a ordem para o despertamento do sono, então como podemos e devemos nos despertar? De algumas formas. Primeiro, andando com prudência. O verso 15 do capítulo 5 diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. A palavra prudentemente, na língua grega, o texto original do Novo Testamento, é a palavra akribos, cujo sentido é ter cuidado ou andar cuidadosamente. Então, quando Paulo diz, vede prudentemente como andais, então Paulo diz que nós devemos andar com cuidado, de forma cuidadosa. Andar tem o sentido de atitude, de comportamento. Então, o nosso comportamento, a nossa atitude, deve ser uma atitude cuidadosa, para que não demos escândalo do Evangelho, mas que, pelo contrário, demos bom testemunho a respeito do Evangelho. Muita gente blasfema do Evangelho de Cristo por conta do mau comportamento, por conta da má atitude de muitos crentes. E então Paulo diz que nesse mundo de trevas, nesse mundo mau, nós devemos andar cuidadosamente, dando bom testemunho do Evangelho de Jesus. E então, ao invés de andarmos como necios, o contexto diz isso, não como necios e sim como sábios, então ao invés de termos uma atitude de nécio, devemos ter uma atitude de sábio, vivendo nesta vida para a glória do Senhor. Então, ser despertado do sono e levantar-se de entre os mortos indica o aspecto do viver com prudência que um crente deve ter, rejeitando um viver mundano. O crente não pode ter um viver mundano. Lembra de Romanos 12, 1 e 2? Que nós não devemos nos conformar a este século, mas devemos ter uma mente transformada para que entendamos qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então o crente não pode ter um andar mundano. Em segundo lugar, como podemos e devemos nos despertar, visto que Paulo ordena, desperta, ó tu que dormes? Primeiramente, devemos ser despertados andando de forma prudente. Em segundo lugar, devemos andar remindo o tempo. É o que diz o capítulo 5, verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra tempo aqui no grego é kairos, e tem o sentido de oportunidade. Então, remir o tempo significa aproveitar a oportunidade. Interessante que na mitologia grega, Kairos era o deus da oportunidade. Kairos era um deus que era representado por um jovem que estava sempre nu, tinha duas asas nos seus braços, e ele tinha um topete, um cacho de cabelo aqui na testa. E então ele era muito rápido. Então, quando ele passava, se alguém quisesse receber alguma bênção daquela divindade, tinha que segurá-lo exatamente pelo seu topete. Então, visto que era difícil alguém persegui-lo, visto que era difícil alguém pegá-lo ou trazê-lo de volta, então era preciso que assim que ele passasse, ele fosse logo agarrado. Daí, da mitologia grega, vem a ideia de que não deixe passar a oportunidade. Agarre a oportunidade com unhas e dentes.
Então, trazendo isso para a nossa vida, nós devemos aproveitar a oportunidade de servir ao Senhor. Enquanto temos vida, enquanto temos saúde, devemos servir ao Senhor com fidelidade, de verdade. Isso é importante porque há tantas pessoas no mundo, desde adolescentes, jovens, adultos, que estão mergulhados no mundo das drogas, da cachaça, da prostituição, do vício, da criminalidade. E você, meu irmão, que é crente em Jesus, aproveite cada dia que o Senhor te dá, cada momento que o Senhor te dá, para servi-lo melhor, de forma fiel, para servi-lo de forma a glorificar o nome do Senhor. Portanto, desperte, meu irmão, para aproveitar a oportunidade de servir ao Senhor. Agarre essa oportunidade que o Senhor, teu Deus, te dá, de servi-lo, a oportunidade que o Senhor, teu Deus, te dá, te dando saúde. Então, aproveite essa oportunidade e sirva ao Senhor. Uma outra forma como a gente pode despertar é compreendendo a vontade de Deus. O capítulo 5, verso 17 de Efésios diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurei compreender qual a vontade do Senhor. Então, aqui eu quero me limitar a falar da vontade revelada do Senhor. Isso porque tem a vontade secreta, por exemplo, de Deus, a vontade secreta que a gente não conhece, a vontade individual, aquela vontade que Deus tem para a minha vida. Então, aqui eu quero me limitar a falar dessa vontade revelada. A vontade revelada é aquela que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Então, na Bíblia, nós temos tudo que Deus quer que a gente creia nele e tudo que Deus quer que nós façamos. Então, o que eu devo crer de Deus? Está na Bíblia. Como Deus quer que eu viva, como Deus quer que eu me comporte, está na Bíblia. Então, a Bíblia é a vontade revelada de Deus. Portanto, eu devo procurar viver de acordo com essa vontade revelada. Então, uma vez que eu tenho que procurar conhecer a vontade de Deus, e essa vontade está na Bíblia, então é nosso dever conhecer essa vontade para obedecê-la. Eu não vou obedecer uma vontade que eu não conheço. E como é que eu posso conhecer essa vontade para obedecer? Lendo a Bíblia todos os dias e meditando nela. O salmista Davi, no Salmo 1, diz que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, e assim farás prosperar o teu caminho. Então, o que o Senhor quer é que nós conheçamos a vontade dele para praticá-la, para obedecê-la. Então, se a vontade de Deus está na Bíblia, como é que eu posso conhecer essa vontade? Lendo a Bíblia. Portanto, meu irmão, não seja negligente, leia a Bíblia, leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Deixe de ser preguiçoso, deixe de ser negligente, leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. No passado, homens de Deus liam vários capítulos da Bíblia, vários. Homens de Deus que leram a Bíblia mais de 100 vezes. Tem crentes que não leem um capítulo por dia, não leem. Né? Então, como são crentes diferentes dos crentes do passado, que amavam a Bíblia e se debruçavam sobre ela, lendo a palavra do Senhor. Portanto, meu irmão, desperte para conhecer a vontade do Senhor. Em último lugar, como é que eu posso ser despertado do sono? Vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse verbo encher, há quatro coisas nele. Primeiro, ele é imperativo. Paulo não está dando aqui uma mera opção para você optar ou não ser cheio do Espírito. Paulo está dando aqui imperativo. Paulo diz que ser cheio do Espírito é um dever, é uma obrigação de cada crente. Segundo, esse verbo é um plural. Significa isso que Paulo não está falando apenas para o pastor da igreja. Paulo está falando para toda a igreja. Paulo está falando para todos os irmãos. Todos devem estar cheios do Espírito. Terceiro, esse verbo encher está no tempo presente na língua grega, o que indica uma ação constante. Então o que Paulo diz é que constantemente nós devemos estar cheios do Espírito. E a última coisa, que esse verbo revela, é que ele está na voz passiva no grego. Significa isso que Paulo está dizendo assim: deixe que o Espírito enche você sempre. Deixe que o Espírito enche você todos os dias da sua vida. Ou seja, a vida do crente deve ser de domingo a domingo cheia do Espírito. O crente não pode se embriagar com álcool, não pode se embriagar com fofoca, com mentira, com prostituição, com lascívia, com avareza. Ele tem que ser cheio do Espírito, controlado pelo Espírito, dominado pelo Espírito. Então, o crente é chamado para ter
uma vida cheia do Espírito. É isso que a Bíblia ensina. A minha conclusão é a seguinte: existem diversas advertências bíblicas contra a sonolência espiritual. Somos constantemente exortados a viver em plena sobriedade. Infelizmente, alguns se encontram espiritualmente dormindo na indolência da insensibilidade, da insensatez e inatividade. Despertem, irmãos, para não serem enganados pelo inimigo de nossas almas. Despertem, irmãos, para não sofrerem trágicas e desastrosas colisões na estrada da vida espiritual. O diabo e o mundo querem nossa alma. Cuidado, vivamos uma vida para a glória do Senhor. Portanto, pense no texto de Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Levante-se, meu irmão, da sonolência espiritual. Levante-se da negligência espiritual. Abandone sua preguiça espiritual, sua negligência para com as coisas espirituais, sua negligência para com a igreja, para com a adoração ao Senhor. Levante-se desse sono. Abandone esse sono. Desperte desse sono e Cristo te iluminará. Amém.